Boa noite a todos. Que essa doutrina consoladora e esclarecedora possa aquecer a gente, nossos corações nessa noite. E para o nosso bate-papo da noite, eu preparei um assunto que, em geral, é curiosidade de todo mundo, né? Das crianças também. Para onde a gente vai quando morrer? Minha mãe disse que a gente vai para o céu. Em geral, a gente simplifica as coisas para as crianças, né? Mas a gente já pensa um pouquinho mais sobre isso. Para onde será? Onde será que é esse céu? E a gente fica imaginando que seja algum local, né, específico. Né? Ela te contou os detalhes do lançamento? Quer dizer, é um lugar físico, geográfico, esse céu para onde a gente vai? Né? E a gente vai, então, hoje falar um pouquinho sobre o céu e o inferno, mas no sentido de falar sobre o livro Céu e o Inferno, que faz parte da codificação de Allan Kardec. Recentemente, saiu na mídia que a cantora Cássia Eller, que morreu em 2001, teria psicografado uma carta. Isso gerou bastante polêmica. A própria família dela não reconhece a carta como sendo dela. E a gente, lendo a carta e analisando um pouco, chega à conclusão de que não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber se a carta é verdadeira ou se foi alguém, não é, tentando falsificar aqueles conhecimentos. Mas a gente vai ver que tudo aquilo que está escrito na carta faz muito sentido e é muito semelhante a muitas outras cartas e manifestações de espíritos que nós temos dentro da nossa doutrina. E a gente vai comparar um pouquinho do que ela relata nessa carta, ou do que está relatado nessa carta, com o que nós temos dentro do livro Céu e Inferno. Dentro da codificação espírita, Allan Kardec publicou inicialmente 5 livros, que nós chamamos de Pentateuco. São os 5 livros básicos da codificação. A gente tem o mais conhecido, que é o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro deles, lançado em 1857, que discute a parte filosófica, né, sobre a existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Depois nós temos o Livro dos Médiuns, que relata principalmente os fenômenos mediúnicos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a parte moral, o céu e o inferno, que vai trazer uma parte analítica, e que esse é o livro que a gente vai falar. Ele traz inúmeros exemplos de espíritos que vieram se manifestar nas reuniões científicas, onde o Kardec estava buscando as informações, coletando as informações para fazer o seu livro. E, finalmente, a Gênese, que é a parte científica, que fala da origem do nosso planeta e dos milagres de Jesus. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre esse livro aqui, que ele é bem menos estudado, bem menos conhecido, mas ele é bastante importante e bastante esclarecedor, e eu recomendo a leitura deles. Tem algumas versões. E para a gente ver que o céu e o inferno pode estar no mesmo lugar, né? A gente tem que escolher bem o caminho. No livro Céu e Inferno, ele vai ter uma primeira parte que fala principalmente da parte teórica, explica e faz uma comparação entre o que a doutrina espírita entende como céu, como inferno, as penas futuras, e faz um comentário que, na época, a religião mais vigente, né, na França, em Paris, onde Kardec estava, era a religião católica. Então, ele faz uma comparação entre o que se acreditava na época sobre o que era o céu e o inferno e os conceitos que a doutrina espírita estava trazendo de diferente. Depois disso, ele começa, então, a apresentar
as cartas das manifestações espíritas de vários tipos de espíritos desencarnados. Então, ele vai apresentar uma série de cartas de espíritos que são endurecidos no mal, de espíritos que são sofredores, de alguns espíritos que estão em condições medianas, ou seja, nem muito mal, nem muito ruim, espíritos que são considerados felizes e espíritos suicidas e também de criminosos arrependidos. Então, é uma coletânea, tem para todos os gostos. Então, a gente não precisa ler na sequência, a gente pode um dia ler uma parte, depois ler outra, né? Bastante interessante. Então, eu pensei algumas dessas comunicações para a gente entender um pouquinho, né, do que é que esses espíritos relatam para a gente da sua experiência, do que é que eles estão vivendo logo após o desencarne. A gente vai ver que, passados 150 anos, né, que é agora aniversário novamente do livro Céu e Inferno, não mudou muita coisa. Os espíritos sofredores continuam nos relatando as mesmas coisas dentro da sala mediúnica. Os espíritos endurecidos, também. E os espíritos felizes, também. Então, esse livro ele é super atual e bastante interessante para a gente entender o que acontece. Eu escolhi essa aqui, esse espírito de um moço muito jovem, que era bem de vida, rico, boêmio. Boêmio significa, assim, curte a balada, né? Então, vai para a festa, vai para o rodeio, no Country Bull, vai para Oktoberfest, curte a noite. Vocês conhecem alguém assim? Não, né? Não tem quase ninguém. Um jovem, imagina, 21 aninhos, não estava envolvido em nenhuma prática do bem. Ele não fazia mal para ninguém, gente, mas também não fazia bem para ninguém. Vocês conhecem alguém assim? Jovem, curtindo a vida, né, gozando a vida, e sem estar associado a uma prática regular de fazer o bem para si mesmo, para o próximo, para os familiares. A maioria dos jovens, né? Bom, o que ele relata? Ele sofreu um acidente. Tudo bem, era de carruagem, meio desatualizado. Mas hoje, jovem com acidente de carro. Comum? Totalmente, né? Ele vai fazer várias comunicações e a gente vai percebendo que, conforme passa o tempo, ele vai ficando mais lúcido com relação à situação dele. Logo que ele tem a primeira comunicação, ele tem muita dificuldade na escrita, que as cartas são psicografadas, e na expressão. Ele tem muita dificuldade de se expressar. E ele tem muita incerteza com relação ao futuro dele. Isso traz para ele uma agonia muito grande, não saber o que vai acontecer com ele. E ele diz que a perturbação que ele está, que é uma perturbação emocional, espiritual, é muito pior do que a dor que ele sentiu na hora do acidente. Pior do que qualquer dor que ele possa comparar. Ele volta uma segunda vez e diz que, por conta daquela morte tão prematura e que não estava planejada, ele ainda está preso ao seu corpo físico. Por quê? Ele tinha muita energia vital ainda ligando ele ao corpo. Quando a gente vai reencarnar, a gente recebe como se fosse um pacote de energia, que é para a gente ir usando durante a vida. Quando a gente tem a felicidade de viver longos anos, chegar, né, na maturidade, na melhor idade, essa energia foi sendo gasta, e no momento do desencarne, é mais fácil da gente se desligar do nosso corpo, porque essa energia praticamente já acabou.
Mas os jovens que têm muita energia vital, se eles não passam por um processo de doença e morrem de uma maneira súbita, isso pode gerar uma dificuldade maior no seu desligamento com o corpo, exigindo deles mais paciência e exigindo deles e da família muita prece, muita oração, no sentido de se equilibrar para conseguir fazer esse desligamento. Num terceiro momento, ele fala uma coisa muito importante aqui. Ele, nessa segunda comunicação, ele já pede por orações, por preces. Ele pede para aquela equipe, e aquela equipe, com certeza, né, ela já vem orando para ele desde o primeiro momento. Faz diferença a gente orar pelas pessoas que desencarnaram? Com certeza faz. As nossas preces não modificam a pessoa, mas as nossas preces podem auxiliar essa pessoa a ter um momento maior de tranquilidade, uma clareza maior de raciocínio e um poder mental de sossegar o coração. E nesse assossego é possível compreender o que aconteceu com eles, é possível uma resignação do que aconteceu com eles, e com isso uma mudança de atitude, de revolta para aceitação. Essa mudança de atitude, essa mudança de posição naquele espírito, permite que, então, ele mude de sintonia e faça uma prece que realmente tem o poder de auxiliar ele a sair daquela situação. Porque os espíritos protetores, nossos anjos guardiões, os espíritos superiores, eles nos auxiliam o tempo todo. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente seja do contra, mesmo que a gente seja revoltado, eles estão do nosso lado, nos ajudando. Mas tem coisas que eles só podem fazer quando a gente quer, quando a gente pede. Quando nós nos colocamos numa posição de pedir ajuda, é que, efetivamente, eles podem nos auxiliar. Mas, para que a gente tenha essa modificação, as nossas preces também fazem parte desse auxílio para a pessoa. Então, uma coisa faz girar a roda, que faz a roda girar. Então, nós podemos auxiliar os desencarnados pedindo ajuda, eles podem receber, finalmente, uma ajuda efetiva do plano superior. Então, sempre que nós tivermos alguma pessoa querida que está no plano físico e passou para o plano espiritual, nós podemos orar por ela, para que ela fique equilibrada no período mais curto possível. Passado alguns dias, quase um mês, ele volta. E aí ele fala um pouquinho mais. Ele já consegue analisar a sua existência pregressa. O que ele fala para os médiuns ali? Que no mundo a vida dele não tinha sido útil para nada. Que ele não fez uso das suas faculdades, ou seja, não fez uso da inteligência, da memória, dos seus conhecimentos. Que ele não pensou senão nos gozos do corpo, ou seja, em aproveitar a vida. E ele pedia que as pessoas continuassem orando por ele. Passando um pouco mais, ele volta e diz que compreendeu as suas faltas e que espera que Deus o perdoe. E já dá até uma recomendação. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta. Porque muitas vezes a gente acredita no Espiritismo, mas ainda não vive conforme ele, conforme a doutrina. A gente acredita em ser cristão, em ser bom, mas ainda não consegue ser bom. Mas a gente deve se esforçar para realmente tentar fazer aquilo
no qual a gente acredita. Um segundo espírito sofredor repete mais ou menos a mesma coisa. Eu vivi só para mim e agora expio e sofro. Isso é muito comum da gente ouvir nos depoimentos dos espíritos sofredores. Em geral, a gente está aqui na Terra, a gente tem tantas atribulações, conta para pagar, imposto de renda, crise. A gente vai na onda com tantas coisas importantes para fazer e esquece do principal. Esquece que nós somos seres espirituais e que o principal é se aprimorar, se tornar uma pessoa um pouco melhor, mais boa de coração, mais ética, mais humana. Isso é o principal. Então, importante a gente buscar crescer espiritualmente. Ele diz que o homem deve utilizar os bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade. Será que a gente pensa na eternidade? Ou será que a gente está só preocupado na semana que vem, no mês que vem? A gente deve, sim, pensar no que a gente tem que fazer para a semana que vem, mês que vem. Mas a gente deve pensar também que nós somos espíritos imortais. E que do mesmo jeito que esse moço de 21 anos foi de repente, qualquer um de nós pode ir de repente. Né? A gente está aqui, atravessando a rua, acontece alguma coisa, cai um balão em cima da nossa cabeça. Né? Coisas imprevisíveis acontecem com todo mundo. E aí, eu estou construindo a minha vida pensando no dia de amanhã, o que eu fiz para a minha eternidade? Então, essa é uma recomendação dos espíritos, para a gente pensar nisso. E ele fala que as paixões são grilhões que se enroscam na carne. Nós temos diversas paixões, coisas nas quais nós somos apegados. Quando Jesus dizia assim, olhai, cuidai primeiro, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado, significava que todas as coisas são importantes, mas primeiro o reino de Deus. Primeiro o que é essencial, o nosso espírito. Porque as paixões, elas muitas vezes atrapalham a nossa vida. E atrapalham a vida espiritual também. Quando a gente chega lá, que a gente não carrega dinheiro, status, fama, nada disso, né? Ele diz que o sentimento dele é como se ele estivesse nu diante de Deus. Porque ele não carregou nada daquilo que ele achava que ele tinha. Então, que a gente deve se cobrir de boas obras. Isso sim, funciona como se fosse um manto, né? Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Um outro tipo de espírito, em condições medianas, também traz a sua comunicação, e a neta dele fala com ele, vovô, será que você pode dizer para a gente como é que você está aí no plano espiritual? E o que pode ser útil para a gente aqui desse lado? O avô responde assim, tudo o que quiseres, querida filha, eu expio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Na verdade, essa é uma frase que tudo quanto é espírita que chega no lado de lá e depois da comunicação, né, fala isso para a gente. Que eles chegam lá e a coisa que mais os aflige é que aquele sentimento de que eles poderiam ter aproveitado melhor o tempo e feito mais coisas, realizado mais, progredido mais, ajudado mais o próximo, ajudado mais a si mesmo, crescido moralmente. Mas para a gente é difícil de entender. A neta pergunta, mas vovô, você não viveu sempre honestamente? E ele responde, sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. É muito diferente uma coisa da outra. Né?
Não é só não roubar, não matar. Isso está bom, sim, diante dos homens. Mas diante de Deus, os nossos comprometimentos, né, as nossas tarefas são muito maiores. E ele fala assim: é preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Puxa vida, leis divinas têm uma Constituição? Vamos falar, vocês sabem me dizer, a maior, principal lei divina, uma palavra só. Amor. Então, praticar o amor, né, em todas as circunstâncias possíveis, né, dentro da nossa vida, com as pessoas com quem a gente compartilha o dia, família, local de trabalho, local dentro da casa espírita, sociedade, comunidade. Será que a gente está praticando esse amor? Essa é a lei divina. Se eu não estou cumprindo a lei divina, eu estou transgredindo a lei. É quase como se eu fosse desonesta das leis divinas, né? É o que ele fala aqui. Ele diz que ser honesto aos olhos de Deus vai ser sempre aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a sua existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes, e que ensine e exemplifique aos outros o amor ao trabalho e seja ativo nas boas ações. Fácil, né? Nem um pouco, super difícil. Mas a gente tem que tentar, essa coisa de progresso dos seus semelhantes, a gente tem que tentar fazer isso o tempo todo, onde a gente estiver. Amor ao próximo, dentro de casa, começar com aquela pessoa mais difícil que me perturba lá dentro de casa. Aquela pessoa que me cobra, aquela pessoa que me exige, aquela pessoa que me conhece muito bem, sabe todos os meus defeitos e me lembra deles o tempo todo, né? Então, em geral, os nossos familiares são as pessoas que mais nos cutucam para que a gente evolua. São as pessoas que mais nos exigem paciência, amor. Vamos começar em casa, gente. Se a gente conseguir, né, dentro de casa, fazer esse exercício, tá bom, é um começo. Se a gente conseguir ir mais longe, melhor ainda. Ótimo para a gente. Né? Quanto mais a gente ampliar a nossa paciência, o nosso amor. Amor não quer dizer só carinho, beijinho, abraço, perder de mão, não. Amor pode ser dar bronca também. Amor pode ser dar um bom exemplo. Amor pode ser dizer não. Que às vezes dá trabalho dizer não. Às vezes falar sim é mais fácil. Dizer não também pode ser uma forma de amor. Depende, né, das nossas motivações. Aí a gente tem um exemplo de um espírito feliz. Esse espírito aqui, do Dr. de Meuret, ele era amigo, ele era contemporâneo do Allan Kardec. Ele viveu na mesma época da codificação. Era um médico tão bom, tão estimado pelas pessoas, que muitas vezes o que acontecia? O doente ia lá pedir uma consulta, não tinha dinheiro para pagar a consulta. Ele consultava, ele dava o remédio, e às vezes dava comida e mais alguma coisa ainda que a pessoa precisava. Quer dizer, ele se disponibilizava além, né, daquilo que era requerido dele. Então, era realmente uma pessoa que já estava atuando de uma maneira muito boa. Né? Então, tinha um coração bom, estava atuando no bem, do mesmo jeito que falou o espírito anterior. O que aconteceu quando ele desencarnou? Todo espírito, assim que morre, assim que desencarna, nós passamos por uma perturbação da morte, que é natural, leva um tempinho assim, para a gente, né, voltar ao normal e ficar um espírito que consegue se locomover, entender tudo o que aconteceu. Demora, mais ou menos, dependendo do nosso grau de evolução. Para algumas pessoas demora anos,
para outras demoram dias, né? Vai depender também do seu merecimento, das suas ações. O que acontece com ele? Ele diz que ele estava naquela perturbação da morte, mas que rapidamente ele sacudiu aquele torpor da perturbação, se levantou e fez a sua viagem de transformação, ou seja, foi para um local melhor, onde ele recebeu assistência. E aí o que ele fala? Olha só. Ah, como eu sou feliz. Não tenho mais aquele corpo, nem velho, nem enfermo. O corpo era só um disfarce, uma vestimenta. Agora eu sou jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo, ou seja, não fica branco. O espírito não envelhece, né? Ele pode até tomar uma forma para se apresentar, mas, na espiritualidade, ele tem a energia, a vitalidade necessária para realizar as suas ações no plano espiritual. E aí que ele fala para o Kardec. O Kardec ficou doente. E esse espírito, que não fazia muito tempo estava desencarnado, veio para cuidar dele. Veio para cuidar do Kardec. E ele fala assim, meu bom amigo, tenha coragem, tenha confiança. Porque essa crise que você está passando, apesar dela ser muito dolorosa, ela não vai ser longa, não. Se você fizer direitinho tudo que nós estamos prescrevendo para você, você vai se recuperar e vai conseguir terminar a sua obra. Qual era a obra? A codificação espírita. Então, o que aconteceu com Kardec? Kardec começou a trabalhar demais. Era muita comunicação, ele viajava coletando informações de médiuns diferentes para escrever os livros. Ele começou a se envolver demais com o trabalho, além da sua vida regular, e ele começou a ficar doente. E, se ele bobeasse, ele ia desencarnar antes de terminar a codificação. O que os espíritos vieram falar para ele? Esse amigo dele, que era mais próximo, falou, o espírito de verdade está aqui comigo. E ele me autorizou a falar com você. Para você se cuidar. Para você obedecer todas as nossas prescrições. Para que você possa melhorar de saúde e terminar a sua obra. Por quê? Se você trabalhar em excesso e descuidar do organismo, você vai morrer. Isso seria considerado um suicídio indireto. Veja bem, nem Kardec estava livre de abusar do próprio organismo. A gente se empolga, né? Ele se empolgou. Imagina a importância, a relevância da obra da codificação. Só que mesmo ele tinha que ser disciplinado. Então, com todas essas recomendações desse espírito amigo e de outros que vieram conversar com Kardec, ele prestou mais atenção na sua saúde, cuidou de si mesmo, para que ele pudesse continuar trabalhando e terminar a codificação das 5 obras da codificação. Olha só como esse amigo era amigo. Era um amigo assim, estou aqui para te ajudar, mas presta atenção. Né? Cutucando o Kardec também. E aí ele fala assim, se eu tivesse desencarnado antes, talvez eu pudesse te ajudar para você não ficar doente. Mas, assim que eu me desprendi do corpo, era tudo muito recente. E eu precisava me ocupar de coisas espirituais. Só agora é que eu posso velar por vós, meu caro mestre. Quer dizer, mesmo o espírito feliz, relativamente evoluído, quando ele desencarna, ele precisa de um tempo para se reorganizar antes de colaborar com nós encarnados. Mas o que a gente nota de mais interessante é que, realmente, logo que ele pode, ele vai empregar o tempo e se tornar útil
dentro das suas possibilidades. Quer dizer, um espírito feliz é feliz porque trabalha. É feliz porque é útil. Aquele espírito sofredor se sente sofredor porque foi inútil. Olha como está associada essa importância entre a atividade no bem, a importância que a gente dá para o nosso tempo e o sentimento de bem-estar, de se sentir feliz, de se sentir bem. Então, empregar bem as nossas horas, os nossos momentos, o nosso tempo, é algo que já nos traz felicidade aqui, no plano encarnado. E vai nos trazer felicidade também no plano espiritual. E agora vamos analisar um pouquinho da carta. A gente vai ver que os passos que ela fala são todos bem comuns nas cartas de espíritos sofredores. Ela começa falando assim: se eu disser para vocês que o inferno existe, acreditem, pois eu estava mergulhada nele de corpo e alma, sem luz nem descanso. Muitos espíritos sofredores relatam que, após o desencarne, quando eles estão em sofrimento, eles não têm um momento de paz, eles não conseguem pensar direito, eles estão o tempo todo como se estivessem mergulhados dentro daquela sensação ruim de desespero, de desolamento, de incerteza, de não saber o que vai acontecer com eles. É uma sensação de que não tem descanso. Por isso a importância das nossas preces. Quando nós oramos por eles, muitas vezes eles conseguem respirar. E naquele respiro, pensar. E naquele pensamento, orar e pedir a Deus. E naquela prece, sair daquela sintonia ruim aonde eles estão. Ela conta, né, não vou entrar nos detalhes das coisas que ela diz, é bastante longo, mas eu lembrei do inferno de Dante, né, por isso a figura. Fala de um ambiente ruim, feio, mal cheiroso, onde tem vários espíritos junto com ela, que também sofrem, que gritam, estão todos em desespero. Né? Então, um ambiente bastante desagradável. Ela diz que é um lugar que não tem luz, mas tem muitos gritos estridentes e desesperados, lágrimas, desalento, tristeza e revolta. Esse sentimento de revolta é o que dificulta a atuação dos amigos espirituais no auxílio a esses espíritos. Assim que eles conseguem sair da revolta, eles são atendidos, porque os espíritos amigos já estão lá, né, junto a eles. Ela diz assim: eu queria fugir, mas quanto mais eu me debatia naquele fluido grudento, ela fala que é semelhante a uma lama, mais eu afundava. Quer dizer, não sai do lugar. Na verdade, não existe lugar nenhum. Né? Esse lugar, ele é criado, ele é plasmado pelo pensamento daqueles espíritos que estão com aquele sentimento de revolta, aquele sentimento inferior. E aí nós vamos analisar essa frase que ela fala, que é muito interessante. Com o fenômeno da morte, nós não vamos para um umbral. Nós já estamos no umbral. Quanto tentamos forjar as leis maiores da criação com as nossas más intenções e tendências viciantes. O que significa isso aqui? Nós não vamos para o umbral, nós já estamos no umbral. Significa que o umbral não é um lugar. O umbral é um estado de espírito. O umbral é um sentimento do espírito. Quer dizer, é a sintonia que ele tem e que ele carrega aonde ele for. Ele constrói aquilo. Aonde ele for, o umbralzinho dele está ao seu redor. Então, nós não vamos ao umbral, nós estamos no umbral. Se a gente pensar num céu, né? E se a gente pensar naquela primeira pergunta, para onde nós vamos quando nós morremos? Depende. Onde você está agora, enquanto você está vivendo? Você está no céu?
Se você está no céu, é para o céu que você vai. Ah, mas ao meu redor tem tanta violência. Você participa dessa violência? Você colabora com essa violência? Ah, eu não mato ninguém. Tá. Como é que a gente participa ou não da violência? Ah, todo mundo xinga, eu xingo também? Todo mundo deseja o mal daquela pessoa? Aquela pessoa que fez mal para a gente, eu desejo também? Quero que mais aqui morra, quero que fique doente, quero que suma, quero que vá para outro planeta? Nossa, Priscila, coisa feia para falar. A gente pensa isso. Se a gente pensa, a gente sente. Se a gente sente, a gente cria. Eu posso até não falar. Não faz mal. Eu estou criando ao redor de mim aquele sentimento de agressão, de violência. Eu estou no céu? Não, não estou. Então, para que a gente possa começar a estar no céu antes de morrer, porque assim, eu não vou para um lugar diferente quando eu desencarnar. Eu vou para o mesmo lugar onde eu já estou. Porque é o meu pensamento, é o meu sentimento, é o meu coração que vai criar o lugar que eu me afino, que eu sintonizo. Não vou para um lugar diferente. Eu vou para o lugar que eu já tenho dentro do meu coração. Quando Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós, é disso que ele está falando. Esse céu está dentro de nós. Se eu ainda não consigo amar aquela pessoa que está me fazendo muito mal, e não é só para mim, é para muita gente, não consigo amar, não consigo perdoar, se eu conseguir não desejar mal para aquela pessoa, primeiro passo. Se eu conseguir orar por aquela pessoa, segundo passo. Pode ser que eu não consiga passar daí, né? Também não vou dizer, Priscila, você está querendo muito de mim. Eu estou com muita raiva dessa pessoa. Tá bom. Você não desejando mal e você já orando por ela, ela está fazendo coisa errada, ela não vai pagar? Isso é entre ela e Deus. Não sou eu que vou fazer ela pagar. É a justiça divina. Vou ficar desejando, eu quero que venha logo. Não. Eu quero que a pessoa cresça, como eu quero que todos os meus irmãos cresçam. Porque, gente, se a gente parar para pensar, se estamos todos aqui nesse planeta, nós não somos assim tão melhores uns em relação aos outros. E nem tão piores uns em relação aos outros. Nós estamos tudo mais ou menos na mesma média. Será que se eu estivesse naquela situação daquela pessoa, eu também não teria errado? Construir essa reflexão e esse poder de, pelo menos, não odiar o outro, não querer mal ao outro, já é um caminho para construir o céu hoje, para mim. Difícil, né? Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, gente, é muito difícil. Mas é possível. Porque quando Jesus falou assim, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, lógico, não quer dizer que a gente vai ser perfeito como Deus, mas perfeito dentro das nossas possibilidades. Jesus não ia mandar a gente fazer uma coisa se ele não acreditasse que a gente era capaz de fazer. Ele não ia fazer isso com a gente. Se ele falou para a gente ser perfeito, é porque a gente pode ser perfeito. Dentro das limitações do ser humano. Ser perfeito inclui ser bom, ser humano, ser ético, ser paciente, ser honesto. Se eu ainda estou longe disso, não faz mal, estou no caminho. Quantos passos eu puder dar nessa vida, melhor. Vou andar o máximo que eu puder.
Vou adiantar a minha caminhada. Por quê? Eu estou construindo o meu céu nessa caminhada. Vamos ver o que mais ela fala. Está acabando meu tempo. Porque ali estava a pergunta dela, que ela não entendia. Por que eu ali estava, se eu nada fizera por merecer ter tão infeliz destino, depois de ser expulsa do corpo de carne através do uso maciço de drogas? Entenderam a pergunta? O que eu fiz, gente? Bom, a gente acha que droga é alguma coisa muito ruim, tipo um pozinho, alguma coisa assim, que vende num lugar escuro, num beco longe, onde a gente nunca vai, e que só pessoas muito desequilibradas e ruins usam. Mas tem muita droga que a gente usa sem saber. Droga é qualquer coisa que a gente não consegue largar. Se torna o nosso vício. Alguém aqui tem vício de falar mal do vizinho? Alguém tem vício de ficar muito nervoso por qualquer coisa? Alguém tem vício de qualquer probleminha que acontece, achar que Deus abandonou a gente, que eu não merecia isso? Quando a gente sabe, a gente sendo espírita, a gente sabe que tudo o que acontece com a gente, ou é porque a gente merece, ou é porque a gente precisa. Mas a gente fala, eu não merecia isso. Alguém tem esse vício? Nós temos muitos vícios que nos separam, né? E que fazem muitas vezes mal para o nosso corpo. Porque o nervosismo, a angústia, atacam o estômago, atacam o cérebro, atacam o sistema vascular, fazem mal para o nosso corpo. Então a gente se apressa, né, em julgar a pessoa e esquece de olhar para as nossas dificuldades. Mas isso é muito comum para o espírito que está do lado de lá. Não entender quais eram as suas dificuldades enquanto ele estava encarnado. E é o que acontece com ela. Mas, com o passar do tempo, ela começa a ter um pouco mais de lucidez. O que acontecia, né, quando ela tentava dormir é que os espíritos que estavam ali a acusavam de suicida, mas ela ainda não tinha entendido que esse suicídio era um suicídio indireto, porque ela tinha maltratado o corpo dela. Mas ela diz que tudo fica registrado num diário mental, que é o nosso perispírito. O nosso diário mental carrega todas as informações de tudo que a gente faz aqui. Depois de vários anos no umbral, ela foi socorrida por uma equipe de espíritos, né? Ela sai daquele lugar, vai para um ambiente bonito, onde fica todo mundo sentado, se recuperando, os espíritos vêm conversar com eles, orientam, dão uns puxão de orelha, né? Ela diz que foi o Cazuza que foi conversar com ela, que orientou, né? E disse da importância dela mudar de atitude, mudar sua maneira, realizar sua reforma íntima. A gente vai ver que essas atuações, auxiliando vários espíritos de uma vez, ela não foi auxiliada sozinha, vários espíritos que estavam no umbral foram auxiliados junto com ela. Isso é relatado várias vezes em diversos livros dentro da doutrina espírita, e no filme do Nosso Lar, né, a gente tem algumas cenas que falam, né? Então, ela também foi auxiliada por alguns espíritos. E no final ela continua: somente agora enxergo que sou um espírito e que a vida continua e precisa seguir o curso natural das existências. Fui reconduzida para um hospital onde me recupero dos traumas que criei no perispírito. Isso já faz 14 anos, né? Está no hospital. Pelo menos essa carta é mais ou menos recente, né? Soube que a minha próxima encarnação será dolorosa,
né? Então, vai nascer no local difícil, né? Com situação econômica difícil, e está reunindo forças para estudar, aprender e se preparar para essa nova reencarnação. E aí ela termina mais ou menos assim, ó. Peço orações e a caridade dos corações que já sabem o que fazem. Ela está pedindo auxílio para aquelas pessoas que já sabem o que fazem. A gente já sabe o que a gente faz? Quando Jesus estava sendo crucificado, uma das últimas palavras que ele diz é isso: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A gente está tentando aprender e saber o que a gente está fazendo, para a gente poder ter escolha do que a gente está fazendo, para que a gente possa ser responsável pelo que a gente está fazendo, para que a gente possa fazer o melhor. Fazer melhor. Nós precisamos refletir, buscar uma consciência das nossas ações. Para quê? Para que a gente saiba aonde a gente deseja chegar. Quando eu estou agindo, eu penso nas consequências? Vamos pensar nas nossas atitudes mais simples durante o dia. Será que enquanto eu estou fazendo almoço, será que enquanto eu estou comendo, eu estou pensando nas consequências daquilo que eu estou comendo? Será que quando eu estou trabalhando, às vezes eu trabalho, eu ponho no automático, faço aquilo que eu já sei fazer sem pensar muito nas consequências. Mas aí vem um aluno e me pergunta uma pergunta daquelas que a gente respira e tem vontade de xingar. Mas eu não xingo. Isso eu já consegui. Às vezes eu fico com muita raiva, mas eu não xingo. E aí eu pergunto para mim mesma, será possível que essa pessoa fez essa pergunta só para me irritar? Gente, não. A pessoa fez uma pergunta tola, boba, porque ele não sabe a resposta. Porque ele não ia perder o tempo dele, sair lá da internet, do papo no WhatsApp, para me perguntar uma coisa, se ele não quisesse saber. Então, eu respiro e respondo. Por quê? Eu penso. Porque se eu não pensar, eu dou uma resposta automática. Tipo, falo para ele procurar no livro, falo para ele que eu já respondi aquilo na semana passada, só para não, né? Só porque eu estou irritada. Mas se eu pensar, se eu raciocinar, eu vou pensar onde eu quero chegar. Eu quero conquistar esse aluno. Eu quero que ele saiba que eu acredito nele, que eu me importo com ele e que eu quero que ele aprenda. Se eu penso no que eu faço, imaginando onde eu quero chegar, eu mudo de atitude. Senão, eu vou agir intempestuosamente. Ou seja, menino, já respondi isso não sei quantas vezes. Você que não estava prestando atenção. Quando a gente não pensa no que está fazendo, a gente age no automático. Quando a gente sabe o que está fazendo e sabe onde quer chegar, a gente age com escolhas. Onde eu quero chegar na minha vida, como espírito imortal? No céu. Eu quero chegar no céu. Eu quero construir meu céu já desde agora. Então, é importante que a gente busque saber o que a gente está fazendo e aonde a gente quer chegar. Que a gente possa investir todas as nossas forças e energias espirituais em trabalhos de crescimento próprio e de auxílio ao próximo. E seremos naturalmente felizes. Ela agradece. Obrigada por me aceitarem como necessitada que sou. Depois que eu vi essa carta,
eu comecei a orar por ela. Existem muitas pessoas, né, que necessitam de oração. E que a gente possa pensar nessas pessoas queridas, que foram para o plano espiritual, que necessitam de auxílio, e que a gente possa pensar em nós. Como é que vai ser a nossa travessia e o que me espera do lado de lá? Eu provavelmente vou para onde meu coração já vive. E que a gente possa construir cada dia um pouquinho mais esse céu dentro de nós. Uma boa noite.